Voltamos, muito bem, Marivânia, isso mesmo. Lá na arena também tinha as pessoas morrendo pelos leões, né? Soltavam os leões e aí os gladiadores tinham que lutar também contra as feras, não somente um contra os outros, mas também contra as feras, tudo para divertir a população, tá certo? É o chamado panet circense, é a diversão com o pão e circo, né? As pessoas esquecem a fome, esquecem a miséria que estão vivendo porque estão se divertindo com o pão e o circo. Tanto o pão e o circo, está tudo bem. E a outra informação verdadeira aqui que ela está trazendo para a gente, que a Marivânia traz para a gente lá da Bahia, é de que a primeira carta narrando as riquezas do Brasil foi de Pero Vaz de Caminha. E adivinha onde foi que ele escreveu essa carta, Marivânia? Onde estava o Pero Vaz de Caminha no dia 1º de maio, quando ele escreveu a carta ao rei Dom Manuel? Ele estava exatamente aí na Bahia, não é isso? Diretamente da Bahia, made in Bahia. A carta de Pero Vaz de Caminha, pode carimbar, é made in Bahia, tá bom? I want to stay here, I want to go back to Bahia, né? Já dizia o nosso Paulo Diniz. Bora lá. Continuando falando sobre efeitos de viagem, sobre relatos de viagem, tem duas questõezinhas para a gente responder, vem comigo. Diz assim: o relato é feito acerca dos acontecimentos de uma viagem. E só não deve, quando você fala de relato de viagem, né? Ele é feito acerca de acontecimento de uma viagem. Então, se você entendeu o que quer dizer relato de viagens, o que é que o relato de viagem não deve e não pode fazer? O que é que a gente não deve e não pode fazer em um relato de viagem? Porto Seguro, isso mesmo. Não podemos o que fazer em relato de viagem? Conter o objetivo da viagem. O relato tem que conter o objetivo da viagem. Como é que você vai escrever um relato de viagem sem dizer qual era o seu objetivo? Sem dizer por que é que você quis viajar para aquele lugar? Tem que ter isso sim. Letra B, expor os lugares visitados. Oxe, como é que a gente vai fazer um relato de viagem sem contar os lugares por onde passamos? Sem falar cada detalhe bonito que a gente apreciou durante aquela viagem? Então, nada de letra B. Eu quero algo, eu quero uma afirmativa que não deve aparecer em relato de viagem. Tu já respondeu letra C? Deixa eu ver se é. O relato de viagem só não deve apresentar as características dos lugares. Mas quando você apresenta as características dos lugares, você está fazendo uma descrição. E como o relato de viagem também é descritivo, é necessário, né, a gente apresentar. Ah, você agora passou para a letra E, Marivânia. Vamos lá. O que o relato de viagem não deve fazer é desenhar o roteiro por meio de mapas. Olha, se você estiver escrevendo um relato, você não precisa, não deve, não precisa, porque não é necessário desenhar roteiro por meio de mapas, né? Até porque isso aí vai fazer parte de outro plano. Vai lá para geologia, para geografia. Já pensou se eu vou a serviço para a ilha de Toscana, né? Vou para Toscana, né? na Itália, a serviço. E aí o meu chefe pede que no meu relato eu desenhe o roteiro por meio de mapas. Rapaz, vai ficar uma coisa cruel, porque eu não consigo desenhar nem a mão. Eu coloco a mão assim, Marinalva, para colocar o lápis em volta e não consigo fazer a luva, o Toquinho faz, né? Ele diz, se em torno da mão, não sei o que, e me tem uma luva. Eu não tenho uma luva não, fica tudo torto, certo? Então, não é necessário que o relato de viagem tenha a presença do roteiro, do desenho, né? De você desenhar o roteiro por meio de mapas. Você vai ver isso mais no GPS, né, Marinalva? O GPS é que mostra para a gente o roteiro da viagem por meio de mapas.
Quando você coloca no GPS, no Google Maps ou em outros aplicativos de GPS, você vai ver todo o teu roteiro de viagem desenhado sobre um mapa. Mas no roteiro escrito que a gente faz de viagem, a gente não precisa desenhar, tá bom? Não é necessário. Relatar as experiências vividas. Ah, isso aqui com certeza a gente tem que fazer, não tem? A resposta alternativa incorreta é, princesa, incorreta. É que você se confundiu, realmente está aqui, ó. A gente quer a incorreta, isso mesmo. Então, relatar as experiências vividas também é uma das finalidades, né? É a finalidade principal, uma não, é a finalidade principal do roteiro de viagem. Exatamente, Marivânia. Agora você entendeu que geral, porque, Marivânia, na verdade, esse tipo de questão hoje a gente não trabalha mais no Enem, em provas internas, mas nos exercícios eu gosto de saber se o aluno está atento ao enunciado, entendeu? Então, não é porque ele vai encontrar no Enem que ele não vai encontrar isso aí, não. Mas a gente coloca nos exercícios, nas atividades, para ver a atenção do aluno quanto ao enunciado, ao comando da questão. Tá bom? Aí a gente às vezes se perde. Realmente é aquilo que não deve ser apresentado no relato, é o desenho do roteiro feito por mapas, por meio de mapas. Isso aí deixa para os nossos GPS, concorda? Vamos lá. Quarta questão. Os tipos textuais utilizados no relato de viagem são... Agora é fácil, agora é uma correta, viu, Marinalva? Agora eu quero a correta. Quais são os tipos de textos que a gente usa quando escreve um relato de viagem? A gente usa apenas a narração? Ah, se você usar apenas a narração, não vai ser um relato de viagem, vai ser um conto, uma crônica, um romance, uma novela, uma fábula. Vai ser um monte de outros textos, né? Menos o relato de viagem. Relato de viagem não é apenas narração. Relato de viagem é apenas a descrição? Olha, queridos, apenas a descrição você encontra nos rótulos de embalagem, na bula do remédio, não é isso? Apenas descrição você encontra em fotografias, em autorretratos, você encontra em retrato falado. Aí você só encontra descrição. Mas no relato você não vai apenas descrever, você tem que contar uma historinha também. Contém apenas a informação também consta no relato de viagem, até porque se tem acontecimentos, né? Se tem acontecimentos, tem informação rodando, mas não apenas informação. Então, aqui a nossa melhor resposta é narração e descrição, mas poderia também acrescentar informação. Porque, na verdade, você tem os três tipos de textos utilizados no relato de viagem. Você conta a história, você descreve suas impressões sobre lugares e pessoas, mas também você traz informações para o seu público. Isso mesmo, Marivânia acertou de novo, está com 2 pontos já. Características do gênero. Vamos estudar um pouco os elementos e a estrutura do texto relato de viagem, tá? Vamos lá. O relato de viagem tem como característica a descrição pessoal. Agora eu vou usar o marca-texto, pegar meu marca-texto para isso, para dizer o que é principal aqui para vocês também marcarem quando você for no AVA. Você coloca AVA, Canal Educação, que você já entra no nosso AVA, você baixa esse material e estuda em casa. Aí você vai encontrar esse material todo marcadinho assim, ó. Então, relato de viagem tem como característica a descrição pessoal, as minhas impressões, aquilo que eu achei sobre a viagem, que deve ser a mais fiel possível. Olha aí, deve ser, não é obrigatório, gente. Tem diferença, tem de ser para deve ser, né? A mais fiel possível aos fatos. Quando eu falo fatos, eu estou falando de acontecimentos. E onde devem ser evitadas interpretações pessoais
tendenciosas, olha, não leve para o lado pessoal. Imagina que naquele relato que você escreve, você tem que deixar impressões também positivas. E não somente falar de coisas ruins que te aconteceram na viagem. Ah, eu fui naquela viagem, tinha tanto mosquito e saí toda picada de inseto, toda me coçando. Foi uma viagem horrível. Foi a sua impressão. Tente olhar pelos outros lados, não levar só para o lado pessoal também. Olha, o relato de viagem, ele pode ser pessoal, mas ele não deve ser tendencioso. Tá bom? Ou seja, dar informações que não sejam compatíveis com os fatos. É isso. Ser tendencioso é você trazer informações que não são compatíveis com os fatos. Os fatos são um, as suas impressões são outras, e aí se chocam e terminam causando uma fake news, né? Outra característica do relato de viagem. Não pretendem apenas narrar objetivamente. Então, não é só narrar objetivamente, ou seja, sem pôr a pessoalidade na história, o que foi observado. Mas a ideia desse tipo de texto é passar a experiência vivida ao leitor. Então, o meu melhor texto é aquele que eu passo a minha experiência de vida para o leitor. Isso mesmo, falar mal do lugar visitado, né, Marivânia? Falar mal do lugar visitado, usar termos pejorativos, coisas ruins. Falar coisas ruins de lugar não é legal. Então, assim, outro fato, se alojam, esse tipo de texto, ele fica ali no limite entre jornalismo e literatura. Tem uma pontada de jornalismo, mas também tem uma pegada de literatura. Se você puder balancear as duas coisas, o que é o jornalismo? A informação. O que é a literatura? A minha impressão pessoal. Vou anotar para que quando você for fazer a revisão em casa, você não esqueça, tá? Então, quando eu digo assim, o que é que tem a ver com o jornalismo? Do jornalismo, eu tiro a informação. Do jornalismo vem a informação que é imprescindível ao relato. Da literatura, eu tiro a minha impressão ou as minhas impressões pessoais, tá bom? Se eu conseguir balancear informações com impressões digitais, eu tenho um relato nota 1000. Com certeza, um relato nota 1000. Outra característica do relato de viagem, pegando de novo o nosso marca-texto e selecionando nossa cozinha favorita, que é o amarelinho aqui na tela, não contém apenas dados matemáticos. Você não vai escrever um texto relatando, dizendo apenas quantas milhas, quantos quilômetros foram andados, não é isso? E nem somente informações didáticas. Então, pula isso aí também. Pelo contrário, o relato de viagem ou os relatos focam no contato com os personagens, humanizam as fontes e buscam aproximar o leitor da narração. Não é isso? O mais que você puder trazer o local, a experiência, descrever o cheiro, descrever a paisagem, descrever o sabor da comida, o cheiro das plantas, do ambiente, o jeito de falar das pessoas. Quanto mais impressões você trouxer para o seu texto, mais fiel ele vai ser ao gênero, né? Mais informações, com certeza, mais riqueza você vai estar trazendo para a sua leitura. Em geral, nos relatos de viagem, o autor registra suas impressões pessoais a respeito de lugares, de pessoas e de situações com os quais ele se depara ao longo dessa viagem, procurando sempre caracterizá-los. Por isso que é um texto bem descritivo. E nesse percurso é indispensável o uso dos adjetivos, porque os adjetivos são o quê? Modalizadores do discurso.
coordenada geográfica, um nó na mente, né? Exatamente. Se você ficar só nas coordenadas geográficas, com certeza vai deixar as pessoas sem entender. Então, é quase que imprescindível e difícil de fugir de você utilizar os adjetivos nesse tipo de texto, nessa configuração textual. Porque os adjetivos são modalizadores linguísticos, são modalizadores do discurso. É através dele que eu uso as minhas impressões. Ah, aquilo foi incrível, foi uma viagem inesquecível. Você viu lá o Rafael dizendo, a minha viagem inesquecível. Ou então dizendo, foi um dos lugares mais incríveis que eu já conheci. A paisagem era deslumbrante. Olha os adjetivos, né? Incrível, inesquecível, deslumbrante. São muitos adjetivos que a gente usa para aprofundar essa caracterização. Ali do lado, eu coloco como exemplo de relato de viagem, mas que é um romance, tá? Não é só relato de viagem, não. É um romance. É o romance Os Irmãos Corsos, do autor francês Alexandre Dumas. Tá aqui. Alexandre Dumas escreveu sobre as impressões da viagem que ele fez, né? As impressões dele quando viajou à ilha da Córcega. A Córcega é uma ilha que fica ali no limite da Itália com a França. Então, ele conta nesse romance que foi passear na Córcega. Eu vou dizer algumas situações que ele viveu lá, viu, Marivânia? Vê se você se interessa por esse livro. Ele disse que, chegando na Córcega, uma coisa que muito o admirou foi o modo como as pessoas, os nativos de lá, recebem os visitantes. Lá na Córcega, na época que ele foi, no século XIX, não havia hotéis, pousadas, não. Sabe o que acontece? Você olha para uma das casas dos moradores e aquela que mais te apreciar, você bate a porta, você pede pousada e você é bem acolhido. É assim que os moradores da Córcega tratavam os seus visitantes. Eles ofereciam a própria casa como local de repouso ou de pouso das pessoas que passavam por lá. Então, nesse livro, o Alexandre Dumas, ele se chama mesmo Alexandre. Ele diz no livro, Alexandre Dumas, ele coloca o nome dele mesmo, Alexandre Dumas, tive o prazer de um tempo conhecer a ilha de Córcega, né? A ilha de Córcega. E trago aqui as minhas impressões daqueles lugares. Exatamente, os irmãos Corsos, maravilhoso. Aí ele vai contar, aí então ele se hospeda, ele disse que olhou para uma casa de estilo colonial bem antigo, se impressionou com a construção e quis saber mais sobre os moradores daquela casa. E foi lá que ele foi pedir abrigo. Aí quem moravam na casa? Na casa moravam a mãe, que já era viúva, com o filho mais velho chamado Luciano. Aí ele descobre que o Luciano tem outro irmão, o Luiz. Só que o Luiz mora em Paris, onde estuda direito, é estudante de direito em Paris. E descobre também que eles são gêmeos, são irmãos gêmeos, Luciano e Luiz. Então ele passa um tempo na Córcega, ele aprende os costumes dos corsos, principalmente a vendetta. Olha que palavra, vendetta quer dizer vingança, V de vingança, V de vendetta, que em francês eles chamam de revenge ou revanche, né? Revenge ou revanche, que também tem o mesmo significado no português, revanche, não é isso? Aí ele fala, ele mostra esse costume do povo corso, que é o da vingança, lá quando uma família começa em guerra com a outra, elas se matam até o último elemento, até sobreviver apenas um daquela família. As famílias se destroem
totalmente. Então, ele conta essa experiência e mostra esse irmão mais velho, que é o Luciano, como um líder, né? Como se fosse um líder daquele povo, daquela gente. Gente, uma história impressionante. Eu nunca fui a Córcega, mas trago comigo as impressões daquele lugar através dessa leitura que eu fiz. Então, aí o Luciano conta ao Alexandre que existe um ritual na família deles, que é de que quando alguém sofre um ferimento grave, avisa mentalmente ao outro. E como ele é gêmeo legítimo lá com o outro irmão, ele sente os mesmos sentimentos do irmão. Aí um dia ele estava galopando e sentiu no peito um abalo profundo no peito que chegou a cair do cavalo, né, o Luciano. E nesse momento ele descobriu que alguma coisa errada havia acontecido com o irmão dele em Paris. E se você quiser saber o restante da história, Marivânia, vai ter que ler, viu? Mas é de impressionar. Tem filme, Marivânia, mas fizeram um filme pornô com a história. Tu acredita? Que absurdo. Né? Fizeram um filme com características pornográficas, viu? Aí eu nem recomendo que você vá ao YouTube procurar isso daí. É melhor você pegar mesmo, pesquisar o livro e ler o livro do Alexandre Dumas. Continua. Ainda falando de relato de viagem. A história do relato é contada por uma pessoa real, assim como são reais os fatos, né? Se são fatos, claro que tem que ser reais. Conta-se um ou mais episódios significativos, não é necessário contar, não é preciso contar tudo. Você seleciona um ou mais de um, os principais, né? Aquilo que é mais significativo para contar no seu relato. Outra característica, que eles descrevem os lugares e as situações vividas, situações que as pessoas vivem aí durante a viagem. Fornecem-se indicações precisas de tempo e de lugar. Foi tal dia, era inverno ou era verão, estava chovendo, não estava, era de noite, certo? E dizem exatamente qual é o lugar. Uma descrição perfeita do lugar. Quanto melhor a caracterização, mais visível se torna para você aquele lugar. E ao contrário do que falaram lá o pessoal do Amic Link, é uma forma também da gente entrar em contato com esses lugares. O autor expõe seu modo particular de ver e de sentir os acontecimentos relatados. Parte do texto é descritivo e a outra parte é narrativa, só reforçando aquelas características que nós já havíamos falado sobre o relato de viagem. Os verbos que são usados e os pronomes são geralmente colocados na primeira pessoa, verbos e pronomes em primeira pessoa. Como eu falei para vocês, como é um relato de viagem e o relato de viagem é uma experiência geralmente pessoal, então aí você vai usar os pronomes em primeira pessoa, o eu ou o nós, se tiver no plural, não é isso? E os verbos também em primeira pessoa, eu viajei e no pretérito, né? O tempo que é usado é o pretérito, tá bom? Tá aqui, olha. O tempo usado do verbo é o pretérito perfeito. Eu viajei, eu conheci, viajamos ou conhecemos, tá bom? Então, a gente usa o pretérito perfeito do modo indicativo. O presente histórico. Existe também a possibilidade do relato ser contado no tempo presente, quando está ainda acontecendo. Quando o autor utiliza esse recurso, a intenção dele é causar um efeito de realçar os acontecimentos para que os leitores tenham a impressão de estar observando o acontecimento enquanto ele é contado. Hoje, né? Hoje, com a chegada da internet, com o evento da tecnologia da internet, é possível fazer simultaneamente esse relato. E as pessoas fazem muito isso no Instagram. Você já assistiu alguma vez, não é, Marivânia? No Instagram, nós temos os influenciadores. Aí, esses influencers, eles ganham passagens, hospedagens, tudo pago, para divulgar um certo lugar, um lugar que a pessoa está promovendo.
Aí eles fazem uns stories, né? Chamado de stories, ou eles fazem uma live, chamam uma live, e aí começam a mostrar onde estão, a paisagem, vão contando. Hoje você pode fazer isso simultaneamente, tá? Estando no local. Eu fiz isso, Marivânia. Eu fiz esse relato simultaneamente, viu? Eu postei nas minhas redes sociais quando eu estive na ilha de Ajuruteua. O nome da ilha é Ajuruteua, fica ali ao norte do Pará, fica ao norte do Pará, depois da cidade de Bragança, né? Porque pertence à ilha de Juruteua, ela pertence à cidade de Bragança, no Pará. Isso, eu fiz ao vivo. Liguei meu Instagram e chamei ao vivo lá os meus seguidores para mostrar a ilha, como aquilo tudo é lindo. Olha, é um pedaço do paraíso esquecido pelo povo. O mais bonito é isso. Parece que a civilização não chegou toda até lá. Então você ainda pode tomar um banho de mar, comer um caranguejinho na praia, sem estar suja, tudo limpinho, certo? Sem perder o contato com a natureza, coisa maravilhosa. Aí tem uma parte do mar que se mistura com a água dos riachos que chegam, os igarapés. Nossa Senhora, que fantástico que é. É outra viagem que eu pretendo refazer, porque o meu filho me cobra todo dia. Mamãe, quando é que a gente volta a Bragança, né? Ele morre de vontade de voltar a essa ilha, tá bom? Então, aqui, quando você vai escrever, é difícil, você tem que causar, então, esse efeito. Quando você tem que escrever, porque vai ser postado depois, vai ser publicado numa revista, no jornal, vai sair depois de uma semana, um mês, um ano. Então, para causar essa viagem, aliás, para causar essa sensação de que a pessoa está lá ainda e fazer com que o leitor sinta aquela mesma emoção de estar ao vivo, como coloca bem a nossa participante maravilhosa aqui, que eu achei que é a Marivânia Filgueiras, né? Então, ele fazia isso para as pessoas se sentirem dentro da mesma aventura. Mas hoje já é possível fazer o relato de viagem ao vivo, online, tá bom? Para todos os seus seguidores. Continua. Agora, um dos mais antigos relatos de viagem, ficou curiosa, né? Pesquisa, tá? Vai no Google, aí você pesquisa assim, praia de, eu acho que é assim, ó, Ajuruteua. Ajuruteua, se eu não me engano, é assim que é escrito. Praia de Juruteua, Bragança, Pará. Viu? Bragança, Pará. E o mais interessante é que a gente tinha, porque eu fiz essa viagem em 2020, se eu não me engano, finalzinho de 2020, quando a gente já tinham vacinado, né, tinha tomado a primeira dose, e tinha um aluno aqui do Canal Educação que ele era de Bragança. Aí, inclusive, foi ele que me indicou os hotéis que eu deveria me hospedar. Não cheguei a conhecê-lo por causa da pandemia, porque as pessoas estavam ainda isoladas, né? Aí eu não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, mas ele era lá de Bragança e foi ele que me indicou a melhor pousada, as comidas, e foi muito bom, pesquisa muito boa mesmo a viagem. Gente, os primeiros relatos de viagem que nós temos conhecimento foi feito através da literatura de informação, no século XVI ainda, feito pelos chamados cronistas de viagem, né? Esses autores, eles eram chamados de cronistas, vou colocar aqui o nome, eles eram chamados de cronistas de viagem. Cronistas de viagem. Alguns deles, e tem até um filme, se vocês pesquisarem na Netflix, eu não lembro o nome do filme, que é estrelado pelo Rodrigo Santoro. Não é uma produção brasileira, é uma produção estrangeira. Mas é o Rodrigo Santoro, que ele vive um desses navegantes, um desses cronistas. Ele faz o Fernão Magalhães, se eu não me engano. Fernão Magalhães, um dos maiores pesquisadores que viajou pelas Américas, né, para descobrir os lugares que tivessem maior valor e riqueza. Como ele não foi levado a sério pelo Reino de Portugal,
ele ofereceu essas informações para outro reino, né? Para o rei da França, foi da Espanha. Foi oferecer para o maior rival de Portugal, que foi a Espanha. E aí ele se tornou quase que um traidor. Tem esse filme lá, viu? No Netflix, não estou lembrado o nome do filme, que conta a história de Fernão de Magalhães, que foi um grande viajante português. Então, desde o século XVI, após a viagem bem-sucedida lá do Vasco da Gama, que conseguiu sair do Porto de Belém e até a Índia e voltar, claro que morreu muita gente na viagem, mas ainda voltou pessoas com vida. Era a primeira vez que o navegante foi e voltou trazendo especiarias, então outros viajantes também começaram a embarcar na mesma aventura. E todas as expedições, eles levavam os cronistas, porque eram os relatores oficiais dessas viagens. E esses textos alimentaram o século XVI, alimentaram a curiosidade do povo, mas principalmente aguçaram o espírito de exploração de riqueza, né? Aguçou aí o espírito de exploração de riqueza. Então, nessa literatura de informação, a gente encontra relatos de viagem que não são só estudados pela literatura, não é só a literatura que se envolve, não, mas é também a sociologia. A sociologia também estuda esses relatos, a própria história, a arqueologia. Vocês terem uma ideia, gente, um dos maiores achados arqueológicos do mundo foram os restos da cidade de Troia, que fica ali naquela região da Turquia. E como foi que os geólogos, os arqueólogos, chegaram a essas informações? O que foi que levou? Não foi mapa. Eles chegaram até lá através da literatura. Foi lendo o poema. O poema Odisseia, não. O poema Ilíada. Né? Colocar aqui o nome. Foi lendo o poema Ilíada de Homero, através do poema Ilíada de Homero, que um arqueólogo de origem alemã, rico, né? Podia bancar toda a expedição, levou todos os seus equipamentos e seus profissionais para essa aventura e conseguiram provar que Troia realmente existiu. Foi quando eles encontraram os destroços de Troia é que se passou realmente a acreditar naquele romance, né, naquele poema de Homero, que narra a história da guerra, né, a história de guerra da Grécia contra os troianos, gregos versus troianos. Então, a literatura é uma grande fonte para a arqueologia, para a sociologia, para os geólogos, para a própria história, ou seja, para a ciência. A ciência se vale muito dessas informações para chegar a alguns fatos. Aqui um trecho da carta Made in Bahia, como disse a Marivânia, nossa baiana aí, lá diretamente de Porto Seguro, né, Marivânia? Diretamente de Porto Seguro, no dia 1º de abril, 1º de maio, essa carta foi escrita em 1º de maio de 1500, diretamente de Porto Seguro, Bahia, Brasil. Foi a carta do descobrimento de Pero Vaz de Caminha. Olha a descrição que ele faz da terra. Ele tem que fazer um retrato para que quando para que quando o rei lesse a carta, que ele pudesse ter uma visualização da terra. Ele queria que a carta fosse capaz de trazer a imagem fiel da terra até o rei e despertar o interesse do rei de vir explorar essas terras.
Isso mesmo, Homero foi fato verídico, viu? Hoje a gente sabe que a Guerra de Troia não foi só uma inspiração de Homero, não, porque os restos de Troia foram encontrados no século, ali, pela metade do século XIX. Então, nesse trecho da carta, o Pero Vaz de Caminha diz o seguinte: esta terra, Senhor, esta terra quer dizer o Brasil, de quem ele está falando. Senhor é o rei Dom Manuel de Portugal. Esta terra, Senhor, parece-me, quando ele diz parece-me, isso quer dizer impressões pessoais. Impressões pessoais. Ele não está dizendo que são fatos. Ele não está dizendo que é verdadeiro. Ele está dizendo que é a impressão que ele tem. Parece-me que da ponta que mais contra o sul vimos, até a outra ponta que contra o norte vem, haverá nela bem 20 ou 25 léguas de costa. Eles achavam até que fosse só uma ilha. Imagina se o Brasil é somente isso, 20 ou 25 léguas de costa. Traz ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, umas vermelhas e outras brancas. E a terra em cima toda chã, aqui está errado, é assim, ó. E a terra em si é toda chã quer dizer toda plana, né? Isso, ele viu a terra toda plana. E muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda praia, Bahia, né, meninos? Que coisa linda. De ponta a ponta é toda praia. E ele repete muito chã e muito... Ele não falou formosa, ele falou fremosa, que era como era falado a palavra na época, né? Ele diz muito chã e muito fremosa. Pelo sertão, porque alguns marinheiros desceram à praia e exploraram um pouco a parte mais adentro, que não era só o litoral, foram um pouquinho mais além. Pelo sertão nos pareceu vista do mar, olha, vista do mar, porque ele, o Pero Vaz de Caminha, não explorou a terra, certo? Então ele está dando a impressão que ele teve. Pelo sertão nos pareceu, olha a primeira pessoa, ó, me é primeira pessoa, nos pareceu também é primeira pessoa. Característica do relato é o uso da primeira pessoa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande. Olha o que ele diz para o rei de Portugal, olha, essa terra é grande. Se eu fosse o senhor, eu vinha por aqui e ver se tinha mais riquezas. Gente, vocês acham que a impressão que o Pero Vaz de Caminha passou para o rei foi suficiente? Olha o Emílio também, né, Emílio? Adoro a história do Brasil. Eu também amo a história do Brasil. E então, Emílio, por essa carta, vocês acham que foi suficiente para que ele convencesse o rei a vir explorar o Brasil? Claro que sim. E olha, se tem uma coisa que poucas pessoas sabem, Emílio e Marivânia, é de que essa foi a primeira e a última viagem de Pero Vaz de Caminha. Vocês sabiam que ele morreu pouco tempo depois de escrever a carta? Ele morreu ainda durante a viagem? Pois é, foi a primeira e a última carta, foi a primeira e a última viagem que ele participou, né? E essas palavras dele foram tão convincentes, olha, ele foi tão convincente, ele foi tão persuasivo, que ele conseguiu convencer o rei de Portugal a vir explorar as terras brasileiras e hoje nós somos a grande nação do Brasil. Não é isso, Emílio José? Hoje nós somos a grande nação do Brasil, muito maior que Portugal. Vocês sabem que Portugal, gente, é um país menor do que o Piauí. Territorialmente, Portugal é menor do que o Piauí. E olha o tamanho que é todo o Brasil, um gigante mesmo, como a gente diz, né? Aqui tem algumas perguntas para a gente responder, tá bom? A gente leu a carta de Pero Vaz de Caminha e eu quero fixar as informações dessa carta na sua cabecinha. Então, bora lá.
A carta de Pero Vaz de Caminha apresenta trechos descritivos, quando ele diz: a terra é chã, é muito plana, de ponta a ponta é toda água, não é isso? Ele apresenta partes descritivas e tem parte narrativa. Quando ele diz assim, até aquela ponta que a gente viu, e mais além do sertão, etc e tal, ele está sendo narrativo. Então, nesse trecho citado, que elementos como lugares, pessoas, Caminha descreve ao rei? Quais são os lugares e as pessoas que o Pero Vaz de Caminha descreveu ao rei? Ele fala sobre a paisagem da nova terra, não é isso? O que ele descreve ao rei é a paisagem da nova terra. Muita praia, ele diz, olha, de ponta a ponta é toda água. E ele não para por aí, não. Essa carta, ela deve ter umas 3 a 5 folhas. É de 3 a 5 páginas. Gente, é a melhor descrição que já se teve do Brasil. É a melhor visão que alguém tem sobre o Brasil. Uma pessoa que se diz brasileiro, mas nunca leu a carta de Pero Vaz de Caminha, está perdendo um documento incrível, maravilhoso. Porque tem umas partezinhas, viu, que o Pero Vaz de Caminha exagera. Tem hora que ele se contradiz. Imagina, eu vou dizer aqui uma parte que ele é contraditório. Ele diz assim: e o capitão mandou trazer alguns homens até o barco. Esses homens eram os nativos, né, que eles chamaram de índios, porque acreditavam que tivessem chegado às Índias, que era o destino da navegação. Então ele diz, o capitão, que é o capitão Mor é o capitão principal, que era o Pedro Álvares Cabral. Olha aqui isso. Pedro Álvares Cabral, certo? Ah, agora aí você tocou no coração maranhense, viu, Marivânia? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gojeiam não gojeiam como lá. Ah, nosso poeta maranhense Gonçalves Dias, né? Então, tem trechos que o Caminha, ele exagera um pouco. Aí ele diz que o capitão mandou chamar uns homens até o barco. E isso aqui era para convencer ainda mais o rei de vir para o Brasil, entendeu? Era para dizer para o rei que no Brasil tinha ouro e prata em abundância, porque um dos motivos das expedições marítimas, né, do século XVI era a busca de especiarias e de metais preciosos. Não é isso, Emílio? Aí ele diz assim, ó, o Pero Vaz de Caminha conta assim para o rei. Diz que o capitão mandou trazer ao barco alguns nativos e eles apontaram para o castiçal que estava aceso à vela, o castiçal feito de prata, e apontavam para a terra como a dizer que havia muita prata nela. Que apontaram para o colar pendurado no pescoço do capitão, que era um colar de ouro grosso, né? Daqueles mesmo de ouro forte. Apontavam para o colar de ouro do capitão e apontavam para a terra como a dizer que também havia muito ouro nela. Quer dizer, ele tinha razão, realmente o Brasil é uma riqueza de minérios. Está aí o exemplo da exploração mineral que aconteceu em Minas Gerais, que acontece na região do Pará, Serra Pelada, lá onde está a Vale, lá explorando. Quer dizer, nós temos realmente muita riqueza mineral. Mas aqui para nós, vocês acham que naquela época de 1500 os índios já eram garimpeiros? Hoje eles são, né? Hoje tem índio que é garimpeiro, certo? Hoje alguns índios praticam o garimpo. Boa parte dos indígenas eles combatem o garimpo, defendem a terra indígena, mas tem também os que fazem parte do garimpo. E sabem hoje eles sabem o que é o metal. Mas naquele tempo, até porque para você garimpar, você precisa de um mineral chamado de mercúrio. Jogar mercúrio nos rios, aí mata peixe, mata tudo, para poder aparecer o ouro. Não é isso? Como é que o índio daquele tempo, sem mercúrio nenhum, ia saber que tinha prata e tinha ouro aqui? O índio de 1500 vivia da pesca e era nômade. Não esqueçam. Então, claro que teve alguns exageros do Pero Vaz de Caminha, mas o importante é que ele conseguiu convencer o rei de vir ao Brasil colonizar esta terra que hoje é tão grande e tão maravilhosa para a gente, tá bom? Letra B. Que acontecimentos e ações dos portugueses e dos nativos são narrados na carta de Pero Vaz de Caminha.
que é que ele conta? Ele conta a descoberta de sinais de terra, né? Isso quando ele descreve a terra, ele diz aqui do barco, aqui da embarcação, pelo lado que eu estou vendo, eu consigo ver que é todo o chão, consigo ver que o sertão, que olha, tem muito sertão adentro, quer dizer, a terra não é grande só na beira do mar, mas se for explorada também, ela é muito grande. E fala também do momento que os portugueses enxergaram a terra pela primeira vez, da impressão que ele teve do primeiro contato com a terra. E para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, que teve essa maravilhosa participação do Emílio e da Marivânia, que eu vou esperar vocês de novo aqui na quinta-feira para continuar nossa aula. Complete a frase. Se Caminha estranhou a nudez dos indígenas e sua falta de cerimônia, isso mostra que ele pertencia a uma cultura em que a nudez era escondida, cercada de tabu e motivo de vergonha. Marcaram duas, mas é a letra B, né? Isso, a letra B, para mostrar a falta, a incompatibilidade cultural entre os europeus e os nativos. A gente continua essa história na próxima aula. Obrigada por suas participações, Emílio e Marivânia. Eu adoro também o Caçador de Esmeralda. E um grande beijo para vocês. Até o nosso próximo encontro.